No vídeo de hoje, eu quero te apresentar um racional simples e eficiente para que você possa analisar os números do seu e-commerce e otimizar cada vez mais a sua receita, olhando para cada KPI e qual é o resultado que ele traz e qual é o plano de ação necessário para que você aplique. Se você já anuncia para você ou para o seu cliente, você sabe a dificuldade que é entender cada fator e cada KPI que pode variar de acordo com a sazonalidade, temporada de vendas, ou até mesmo com o resultado da otimização que você aplicou na sua campanha. E o objetivo aqui hoje é simplificar essa análise, para que você comece a olhar com um diagnóstico mais voltado a um funil, onde cada etapa do funil vai ter uma ação, para que você possa analisar e também otimizar esse processo. Com isso você traz mais clareza para a sua operação ou para o seu cliente. Olhando aqui para a tela do computador agora, fica mais fácil da gente entender isso. De maneira geral, a gente tem 3 etapas, que é a sessão, a transação e a receita desse seu e-commerce. E a gente pode resumir ainda mais esses 3 itens como aquisição, conversão e rentabilidade. É o que a gente precisa focar a todo momento e é o que todo lojista está priorizando para que a gente possa ter uma receita, eu preciso ter uma transação e eu preciso ter um volume mínimo de acesso na minha loja, que é o que a gente vai mensurar com a parte de aquisição e sessão, que vai ser a primeira parte desse racional que eu vou apresentar para vocês hoje. A partir do momento que você começa a investir, a sua sessão ela acaba tendo um custo, que a gente vai chamar de custo por clique. A cada R$1 investido, qual é o número de sessões de usuários que acessaram o seu site a partir daquele investimento. E você pode fazer essa análise de custo por clique, tanto pegando o canal de aquisição da sua loja, ou quanto o cenário macro, quanto você investiu e quanto a soma de todos os canais refletiram no acesso da sua loja. O primeiro item que nós vamos analisar são as sessões, porque hoje você já deve estar investindo no seu e-commerce, e o que você precisa considerar é o custo que você está tendo para ter uma nova sessão, um novo usuário dentro da sua loja. E a análise, ela sempre tem que partir do topo do funil, que é a aquisição. Não adianta você se preocupar com o ticket médio da sua loja, ou a taxa de conversão, ou até mesmo falar assim, preciso trocar o criativo da minha loja, sendo que você não está analisando exatamente qual é o KPI que está impactando nesse resultado. E aqui a gente começa a fazer isso. Olhando para o custo por clique, nós vamos ter apenas 2 variáveis que você precisa olhar, que será responsável por esse resultado, positivo ou negativo. E um desses 2 itens que a gente tem para analisar é o CPM, que é o custo por 1000 impressões. E se hoje você está anunciando, você está pagando para aparecer para esses usuários. E o que você precisa considerar é que se essa audiência, essa segmentação, esse público-alvo que você definiu, ele está sendo eficiente em custo. Às vezes a gente define uma segmentação muito específica, muito direta, e às vezes voltada a um fundo de funil, sabendo ou esperando que a gente vai ter uma maior assertividade em conversão, só que por esse público ser tão pequeno ou ser tão concorrido pelo mercado, porque outros anunciantes estão pensando a mesma coisa, acaba que o custo por impressão é tão alto que não compensa lá no final do funil e o seu ROAS acaba caindo. Então, ao invés de você olhar por que o seu ROAS não está bom naquela campanha, você precisa começar do topo, do básico. O seu CPM, ele está eficiente? Então ele vai direcionar todos esses fatores que eu acabei de mencionar aqui para você. E quando a gente tem um CPM muito alto, eu já trago aqui embaixo qual é o plano de otimização que você precisa ter. Nesse caso, você precisa ampliar a sua segmentação. Se você está direcionando por um interesse muito específico, muito pequeno, uma base de cliente restrita, vamos ampliar isso para um número maior. Como que você pode fazer isso? Aplicando um lookalike ou ampliando a porcentagem ali do seu lookalike, para que você possa ter um maior volume de dados e usuários a serem impactados, ou até mesmo avaliando o seu topo de funil. Se a sua estratégia está muito direcionada a fundo, será que não vale a pena trabalhar uma estratégia de meio de funil, onde você pode apoiar isso a uma campanha de demand gen dentro do Google Ads, ou até mesmo uma estratégia ali de engajamento, visualização de vídeo dentro do Facebook, para que depois você possa transformar ele num público qualificado de conversão. E um outro fator não menos importante é avaliar também a sua sazonalidade e período de compras, né, a partir do seu calendário. A gente sabe que em momentos de Black Friday, custo por aquisição, até mesmo o seu ROAS, às vezes pode cair. E quando a gente olha o funil por inteiro, o KPI que mais chama a atenção, que tem o maior impacto, é o CPM, porque tem muitas pessoas anunciando, colocando um maior aporte de investimento,
e isso impacta diretamente no resultado da sua operação. Entendendo que seu CPM está adequado dentro da sua operação, ele não está muito alto, ele não sofreu grandes ajustes, a próxima etapa de análise é o CTR. O CTR ele vai mensurar o número de pessoas impactadas pelas suas campanhas versus o número de clique que você teve. Então ele vai direcionar muito bem a assertividade da sua comunicação, o quanto atrativo você está sendo. Agora que a gente já garantiu que eu estou imprimindo para o maior número de pessoas, esse criativo ele tem que chamar a atenção. Garantindo que o CPM está dentro de um padrão ideal para a sua operação, o que você precisa fazer é gerar clique. É tirar essa pessoa de uma inércia ali da rede social ou até mesmo de uma busca de Google e jogar ele para dentro do seu site. E o que vai fazer isso está muito atrelado com o seu criativo. Veja, na etapa anterior, a gente ainda estava falando sobre custo por clique, só que a gente estava com uma ótica voltada ao público e à segmentação. Aqui a gente já deixou esse público de lado e a gente começa a olhar para o seu criativo e garantir uma eficiência no CTR. E pensando num plano de otimização, o que você tem para melhorar o seu CTR? O primeiro ponto que eu coloco é você manter uma constância de teste AB. Está sempre testando novos criativos, respeitando o período de aprendizagem ali de 7 a 14 dias, mas tendo uma esteira contínua de validação, porque isso vai garantir que você tenha sempre novas comunicações e entenda um padrão eficiente para a sua estratégia. Se por um acaso esses criativos que você está testando não está sendo eficiente, não está tendo um CTR assertivo, o que você precisa fazer é garantir que você está com uma comunicação assertiva, com CTAs objetivos. E quando eu falo isso, é deixar claro para o usuário o que ele tem que fazer a partir daquela oferta, daquele criativo, daquela comunicação e o que ele vai encontrar na sua página de vendas. E tudo isso vai fazer com que o seu CTR fique cada vez mais assertivo. Lembre-se, você precisa ser apelativo, chamar a atenção e levar as pessoas para o site. Se o seu CTR está baixo, consequentemente seu custo por clique vai estar alto. Então, quando você tiver um problema de aquisição, olhe para esses dois fatores. Identifique se o seu CPM está acessível, está funcional e olhe também para o seu CTR, se ele está assertivo e se você está conseguindo gerar o número de cliques necessário para que as pessoas vão para a sua loja. Claro que existem outras variáveis mais avançadas que você pode se aprofundar, mas aqui a ideia é que o racional seja simples e eficiente, dando clareza para você ou para o seu cliente nessa etapa de otimização da compra. Garantindo que você está tendo acesso na sua loja, a próxima etapa é trabalhar as transações ou conversões. Nessa etapa, a gente já tem um maior volume de pessoas dentro da nossa loja, a gente já garantiu que as pessoas estão acessando nossa loja. Lembre-se, não adianta você otimizar a taxa de conversão se o seu problema está na aquisição de usuários. Você precisa respeitar esse racional e essa etapa de análise da sua compra. A métrica que vai determinar o sucesso nas suas transações e conversões é a taxa de conversão. Ela é calculada a partir do número de transação que aconteceu na sua loja versus os números de pessoas que estão acessando a sua loja naquele momento. E aqui, de novo, vamos ter apenas duas variáveis de otimização. A primeira métrica de análise que nós vamos ter é a audiência. Ela vai garantir que as pessoas que estão acessando nosso site, elas realmente estejam engajadas ou interessadas no que a gente está ofertando. E existem métricas internas, como no Google Analytics, onde você pode olhar o número de sessões engajadas dentro do seu e-commerce e até mesmo o tempo de navegação por página. Muitas vezes você tem alto volume de sessões e poucos segundos de navegação no seu site, demonstrando que aquela audiência que está chegando até a sua loja é totalmente desqualificada. E para você otimizar essa métrica nessa etapa, caso o seu problema seja uma baixa taxa de conversão, você precisa garantir que as pessoas que você está direcionando para a sua loja, ela de fato corresponde com o produto que você está direcionando ali na página de produto. Não adianta você ter uma estratégia de segmentação para mulheres e estar direcionando na página de destino produtos masculinos. E isso vai totalmente contra uma qualificação da sua audiência. Então tenha a certeza que a sua segmentação ela corresponde com o que você quer segmentar. E o segundo item é confirmar se a oferta que você está trazendo dentro das suas campanhas ela corresponde com o que está sendo encontrado. Às vezes você vai ter um criativo que você está direcionando uma promoção e quando o usuário chega na loja não tem nenhuma informação. O desconto é aplicado somente no carrinho. Só que nesse momento você perde uma qualificação dessa sua audiência. Então fique atento a isso. E se mesmo assim você não consegue uma boa qualificação, uma segunda etapa que você pode testar é focar em públicos
bem específicos de fundo de funil. Mas fique atento a um ponto. Na etapa anterior, eu comentei da gente aumentar a audiência, ampliar a segmentação, o que pode gerar uma taxa de conversão menor. E aqui eu estou falando para que a gente faça o processo inverso. Então você precisa ter uma combinação de audiências voltada à aquisição de usuários, a novas pessoas acessando o seu site, mas ao mesmo tempo uma cobertura direcionada a um remarketing, pessoas que vão finalizar a compra e ter uma taxa de conversão maior. Essa combinação vai ser direcionada de acordo com o quanto você tem para investir. Se o seu investimento é pouco, foque em etapas de funil mais baixo. Mas conforme você for aumentando o seu investimento gradativo, você precisa também aumentar a aquisição do seu funil e não focar só em públicos de fundo de funil. Garantindo que a sua audiência está qualificada, vamos para a segunda etapa, que ela está relacionada com a experiência. O que é a experiência? No momento em que o usuário ele clicou na sua oferta, ele tem uma qualificação, mas ele acessou o seu site, chegou lá, ele encontrou um preço muito mais alto do que o marketplace está anunciando, que o seu concorrente está anunciando, um frete caro ou até mesmo uma página de carregamento demorada, você vai perder esse usuário. Então a taxa de conversão ela também tem muito a ver com a experiência que o usuário vai ter dentro da sua loja, mesmo que a oferta lá dentro da rede social, lá dentro da campanha, seja muito boa. Uma outra coisa que acontece muito é você direcionar um volume de tráfego para uma página onde ela é de alta conversão, só que no momento que o usuário chega lá, o estoque daquele produto acabou. Então isso está totalmente ligado com a experiência. E algumas otimizações que cabe aqui é você validar se a oferta ali da sua página de produto ela corresponde com o que você está anunciando na rede social. E principalmente, o seu preço está assertivo, aplicar uma pesquisa de mercado, olhar para concorrentes e analisar se o seu preço, frete e até mesmo condição de pagamento corresponde ao mercado vai ser muito importante. E aqui também é importante você olhar para a sua construção de site. Se você tem vieses cognitivos que vão fazer com que esse usuário compre mais rápido, com gatilho de urgência, prova social na sua landing page, não adianta você ter o melhor produto, porém na sua página de vendas você não tem prova social, você não tem uma avaliação de um cliente antigo. Isso tudo vai acelerar o seu processo de vendas e vai fazer com que a sua taxa de conversão seja cada vez maior. Fechando aqui esses dois pilares, a gente já consegue garantir que eu vou ter um número alto de pessoas acessando a minha loja e que eu vou ter bastante conversão, pois eu calibrei o meu CPC, que é o meu custo por clique de pessoas que vão acessar a minha loja, e por outro lado a minha taxa de conversão, garantindo que o volume de acessos que eu tenho na minha loja, eles de fato estão virando vendas, eles estão convertendo dentro da minha operação. Mas o último pilar, ele vai ajudar com que a sua rentabilidade seja cada vez mais alta. Como isso? Entendendo se a oferta e a sua receita ela está de acordo com essas conversões. Pensa comigo, vale mais a pena você ter 10 transações de R$20 ou 5 transações de R$100? Então, olhando para a receita, a gente vai ter uma métrica muito importante que é o ticket médio. Corresponde a valor da receita total da sua operação ou do período de análise que você está fazendo, dividido pelo número de transação que houve naquele período. Ou seja, como que foi a composição de carrinho? Os seus usuários que estão vindo de campanha, eles estão comprando produtos mais baratos ou mais altos? E aqui está totalmente focado no seu ROAS, no retorno sobre o investimento. Por quê? Se você tem um custo por aquisição de R$50, o seu ticket médio ele tem que superar esses R$50 e garantir que esse custo fique dentro da sua margem de produto. Às vezes você tem um produto de R$60 e está pagando 50 para fazer uma transação. Com certeza você está tomando um prejuízo no primeiro momento. Então, ter um ticket médio saudável vai garantir que a sua margem de operação seja cada vez maior. Caso o seu ticket médio esteja abaixo do que você espera, de novo nós temos dois pilares para otimizar essa eficiência. O primeiro deles é a oferta. Garantir que a sua oferta e as mecânicas comerciais ativas na sua loja, ela esteja criando esse ambiente para que o usuário compre cada vez mais. E isso você pode fazer ofertando um frete grátis a partir de determinado valor, uma composição de carrinho maior, uma oferta de compra junto, desconto progressivo. Todas essas variáveis podem influenciar, mas lembre-se, eu volto a reforçar, se você não tem um número de usuários acessando sua loja mínimo, não adianta você se preocupar em melhorar a oferta e a mecânica comercial. Você precisa de aquisição de usuários.
respeite a jornada de análise que eu estou apresentando aqui. Mas se de fato o seu problema estiver no ticket médio e você precisa otimizar as suas ofertas, o que você pode fazer? Eu coloquei 3 itens aqui que vai te ajudar. O primeiro deles é criar mecânicas comerciais que podem relacionar até mesmo a um frete mínimo. Então você cria uma análise e entende. Hoje, os usuários e clientes que compram na sua loja, qual é a média de carrinho que eles compram? Qual é o ticket médio? Uma das análises que pode te ajudar é aplicar uma análise de ticket médio dentro dos clientes que já compram de você. E entendendo que esse ticket médio, exemplificando aqui, que seja de R$150, você pode criar uma mecânica de subir um pouco ele e oferecer um frete grátis a partir de R$180, R$200, para que esse usuário, quando for finalizar a compra, pense, pô, se com mais R$30 ou R$50 eu consigo um frete grátis, por que não aumentar o meu carrinho? Indiretamente esse usuário passa a comprar mais na sua loja. Mas tome cuidado, uma coisa que eu vejo acontecer é o lojista dar o frete grátis para melhorar a etapa anterior de taxa de conversão, porém não faz a análise do ticket médio. E muitas vezes o consumidor já compra aquele valor que ele está dando frete grátis. Então é importante que sempre que você for dar algo, que você receba em troca esse benefício da compra. Então é válido, caso você for trabalhar com essa mecânica de dar o frete grátis, que você receba algo em troca, que seja um aumento do ticket médio. E isso vai melhorando a sua rentabilidade. E outras variáveis também podem ser descontos de compre junto, uma vitrine abaixo na sua PDP, onde o usuário pode comprar outros produtos e até mesmo ter um desconto progressivo. Então todos esses itens colocados aqui vai ajudar a melhorar o seu ticket médio. Por último, a gente tem a questão do nosso LTV. Entendendo que um usuário, quanto mais tempo ele tem na nossa base, mais confiança, melhor vai ser a taxa de conversão e principalmente tende a ser o ticket médio. Então, ao longo do tempo, você precisa fazer essa análise de que, às vezes, você vai estar abrindo mão de um ticket médio mais baixo para trabalhar um LTV mais longo desse cliente. Mas, por outro lado, você precisa garantir que essa LTV aconteça. Então, essa análise ela vai te dar mais clareza na sua operação. Mas lembre-se, o LTV é a última etapa de análise que você vai fazer dentro da sua operação. Você precisa garantir que você está tendo acesso, que você está tendo conversão e que tem uma base ativa dentro do seu e-commerce. E com isso, caso ainda não esteja sendo eficiente o seu LTV, a gente tem algumas otimizações aqui, que são voltadas a criar um fluxo de comunicação com esse usuário. Depois que ele comprou de você, você precisa continuar próximo desse consumidor, conversando com ele, mandando notícias, ofertas, para que ele volte a comprar da sua loja e cada vez com um custo de aquisição ainda menor, fazendo com que esse LTV perdure por mais tempo. Uma outra coisa que você pode aplicar aqui é uma análise de RFM, entendendo e clusterizando cada um desses clientes com nomes e tags, onde você possa entender quais são os seus clientes fiéis, quais são os clientes que mais compram de você e quais são os clientes que você ainda precisa engajar ainda mais, criar mecânica, colocar ele como um público de segmentação e aparecer ainda mais para esse usuário para que ele volte a comprar cada vez mais. E pegando alguns clusters também desses clientes top performance, clientes VIPs, os que mais compram de você, criando experimentos de lookalike lá para a primeira etapa e maximizando a aquisição de usuários cada vez mais engajados e mais propensos a comprar da sua loja. E também você pode aplicar mecânicas de cashback, fazendo aquele sentimento que o usuário volte a comprar de você porque ele tem algo a perder, ele tem um bônus. Mas isso cria um ciclo de recompra muito eficiente para grandes operações. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal e deixe um like, porque isso ajuda muito o meu trabalho a crescer. Eu tenho alguns outros vídeos aqui no canal que eu acredito que possa te ajudar. Eu vou deixar indexado caso você queira assistir. Um abraço e até a próxima.